Fala galera, professor Derek aqui. Hoje vamos entender a relação entre o brilho de uma lâmpada e o circuito elétrico no qual ela está inserida. Já vou logo de cara te dar a resposta. Quer saber qual lâmpada brilha mais? Qual chuveiro, qual a posição do chuveiro esquenta mais? Sempre, falando em brilho ou quanto que esquenta, é só você analisar a potência daquele equipamento elétrico. A potência na física é definida como a quantidade de energia transformada ou gasta em certo tempo. Então, a potência elétrica vai ser definida como a quantidade de energia elétrica gasta em determinado tempo. Sendo assim, a sua unidade no sistema internacional vai ser qual? A potência. Basta você dividir então a unidade de energia pela unidade de tempo. Joules a gente usa para energia, tempo tem que ser em segundos. Então, potência a gente mede em joules por segundo, que recebe o nome de watts. É muito importante saber essa transformação. Se eu tiver uma lâmpada, por exemplo, de 100 watts, ela gasta 100 joules por segundo, pois a questão pode não falar de uma lâmpada, mas de um aquecedor. E se eu tenho um aquecedor de 100 watts, calculei a potência, cheguei em 100 watts, quer dizer que a cada segundo ele vai fornecer 100 joules de energia. Essa energia vai ser transformada em energia térmica, por exemplo, para esquentar água, para derreter gelo e assim por diante. Então eu poderia relacionar lá com a termodinâmica, com a calorimetria. Da onde vem a equaçãozinha para potência elétrica? Basicamente, quando eu tenho um condutor, ao passar corrente elétrica por esse condutor, lembre-se, corrente elétrica são cargas elétricas. Aqui não são bem os elétrons, seriam aqueles coulombs de carga. Um coulomb de carga representa muita coisa. Então, por exemplo, teria 5 coulombs de carga, uma corrente elétrica de 5 amperes. Para fazer essas cargas se moverem, eu coloco elas em uma diferença de potencial, um polo positivo e um polo negativo. Ao fazer isso, elas vão ser atraídas por uma região, então vai estar passando uma certa quantidade de carga em certo tempo, mas não é isso que eu quero a quantidade de energia. É daí que vai entrar, por exemplo, o valor da voltagem. Se eu ligo isso aqui, por exemplo, em 110 volts, a voltagem, a tensão, é quanto de energia cada coulomb recebe. Então, 110 volts quer dizer que vai 110 de energia para cada um deles. No total, estou gastando uma energia de quanto? 110 para cada um, vai dar 110 para cada um, multiplica aqui, 550. Então, para eu chegar na equaçãozinha da potência, basta eu saber quantos volts eu tenho, que o valor dos volts significa justamente isso, quantos joules cada coulomb recebe, e a quantidade de bolinhas. Então, se eu pegar a corrente e multiplicar pela voltagem, eu tenho o valor da potência. É daí que vem a equaçãozinha do π. Potência é dada em watts, cuidado, é diferente dos volts. Então, a potência é quanto de energia gasta no total, em certo tempo, é dada pela corrente elétrica e pela tensão. O problema é que ficaria muito vago eu falar, se eu aumentar a corrente, aumenta a potência. Se eu aumentar a voltagem, aumenta a potência. Porque uma coisa é dependente da outra. Como assim? Se eu aumento a voltagem no circuito, é lógico que vai aumentar a potência fornecida. Porém, o valor do I não vai ficar constante. Porque o valor do U ele é determinado pela pilha que eu tenho naquele circuito. Quanto mais forte é a pilha, mais corrente elétrica vai estar sendo alimentada naquele circuito. Ou seja, se eu aumento o U, eu vou aumentar o valor do I, e por sua vez vai aumentar ainda mais o valor da potência. Então, qual que é a maneira correta de eu olhar para essa equaçãozinha? Então, você tem que saber analisar ela junto com a equação do Uri. O que diz a minha equaçãozinha do Uri, minha primeira lei de Ohm? Ela te dá a relação da resistência de um circuito. Lembre-se, a corrente de um circuito ela é inversamente proporcional à resistência. O circuito com mais resistência terá menos corrente. Ou eu posso falar de um trecho específico. Se naquele pedacinho de fio eu tenho muita resistência, logo eu teria menos corrente elétrica. Qual que é a maneira correta de eu olhar para isso, então? Está aqui 3 opçõezinhas, tá? Ou você vai olhar pela equaçãozinha do π, quando que geralmente essa equação é válida. Perdão, quando que eu vou usar ela com mais efetividade. Porque na prática, você pode usar tanto o π, quanto o piriri, quanto o pururu. Como é que eu chego no piriri e no pururu? Para chegar no piriri, basta trocar no lugar de U, troca por R vezes I. Substitui aqui. Para chegar no pururu, basta você isolar o I, passa o R para cá dividindo e substitui aqui. Então, pio, piriri e pururu. Quando que eu uso cada uma delas? Quando você quiser na prática. Posso usar o pio para calcular a potência dissipada num resistor? Claro! Basta você conhecer a corrente que passa nesse resistor e quantos volts eu gasto naquele resistor. Tem gente que fala, para calcular potência dissipada só tem que ser piriri, só tem que ser pururu. Não, você pode usar qualquer uma das fórmulas. Então, eu posso usar RI ao quadrado? Sim. Se eu tiver a resistência daquele cara e a corrente nele, uso o piriri. Se eu souber quantos volts ele gasta e a resistência dele, uso o pururu. Por que é piriri? Porque o I está ao quadrado, é só o I. Por que pururu? Porque o U está ao quadrado, é só o U. Então, quando que geralmente é bom você usar essas equações? Se for para substituir, calcular a potência, tanto faz, depende do que a questão fornecer. Agora, se for uma questão para comparar, qual é a posição da chave que a água esquentaria mais rápido? Em qual posição da chave eu tenho uma lâmpada que brilha mais? Ou qual das lâmpadas, qual das resistências brilharia mais? Opa, daí você vai usar essas dicas que eu te dei.
Quando que geralmente é interessante você usar o pio? Questões que falam de fusível ou disjuntor. Exemplo de questão, né? Ele dá um forno micro-ondas de potência a tantos watts, é ligado em tantos volts. Qual deve ser o fusível necessário para aguentar esse meu forninho? Então, ó, sempre falar fusível ou disjuntor, geralmente as questões fornecem a potência em watts, o valor da tomada que ele vai ser ligado, os volts, e daí você calcula a corrente que o fusível ou disjuntor deveria aguentar. Mas lembrando, você pode usar qualquer uma dependendo do que a questão fornecer. Agora, atenção para esses dois casos. O piriri vai ser muito útil quando você for comparar a resistência no mesmo fio. Por quê? Se eu falar para você que eu tenho duas resistências, uma vale o dobro da outra, qual das duas brilha mais? Qual das duas esquenta mais? Depende, ó. Se eu olhar através do piriri, a resistência está multiplicando. Então, quem tem mais resistência teria mais potência. Se eu olhar através do pururu, o R está dividindo agora. Nesse caso, quem tem mais resistência teria menos potência. Então, qual é a maneira correta? Depende do que é constante para ele. Você vai usar o piriri quando eles têm o mesmo I. Quando é que eu sei que eles têm a mesma corrente elétrica? Quando eles estão no mesmo fio. Então, se eu falar que eu tenho duas resistências, eu vou colocar elas no mesmo fio. A que tiver maior valor, maior a resistência, o que vai acontecer com a potência? Vai aumentar. Então, nesse caso, P e R são diretamente proporcionais. Maior resistência, esquenta mais, brilha mais, tem mais potência. Agora, se eu ligar elas em paralelo, isto é, um fio separado para cada uma delas, daí a resistência vai ser, ó, inversamente proporcional. Porque daí agora o que é constante para elas não é mais o valor do I, sim o valor do U. Então, se tenho duas, agora eu pego as mesmas resistências, uma é o dobro da outra. Porém, ao invés de colocar no mesmo fio, eu coloco em paralelo. Quando eu adiciono elas em paralelo, a que tiver a maior resistência, ó, vou dividir por um número maior. O resultado será um número menor, vai ter menos potência. Essa é uma das maneiras de você usar essa equação. Na dúvida, sempre use a equação do pombo, que é o prur. Por quê? O pururu vai também ser muito útil nesse tipo de questão. Quando eu quero comparar circuitos com a mesma fonte, isto é, o cara coloca a mesma pilha. Ele, o que acontece quando eu fecho a chave aqui e abro a chave aqui? Ele vai ficar mexendo no circuito, mas o valor da pilha é a mesma. Como é que eu sei qual é a configuração que vai ter mais potência? Aquela que vai ter mais potência será a associação de menor resistência. Porque, ó, se eu tenho o mesmo valor da fonte, a resistência é inversamente proporcional. A explicação para isso, gente, é que quanto menor for a resistência do circuito como um todo, se diminui a resistência, fica mais fácil passar corrente elétrica. Então, dependendo da combinação de chaves, se você diminui a resistência do circuito, arranca mais corrente da bateria, por isso que gastaria mais energia elétrica, beleza? E por último, questão com chuveiro. Qual que é a posição inverno, posição verão, posição que esquenta mais e esquenta menos? Agrave isso aqui para chuveiro. Obrigatoriamente, o chuveiro ele é ligado sempre no mesmo valor de U. Então, você vai sempre analisar chuveiro por pururu. Por quê? O chuveiro, para esquentar mais, isto é, para ter uma potência maior, na posição lá que esquenta mais, ele vai ter que escolher a posição de menor resistência, beleza? Para você ver na prática como é que funciona isso, 3 exemplos resolvidos agora. Vem comigo aqui, ó. Olha só que legal. Deixei aqui já preparado para nós 3 tipos de questão. Uma delas com aqueles itens de verdadeiro ou falso, você vai fazer aquelas provas de somatória, é bem interessante. Analisando esse circuito, posso afirmar que a potência da resistência A, ou a potência dissipada em A, é maior que a potência dissipada em B? Que a potência dissipada em A é igual a de C e assim por diante? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um circuito misto. Eu só posso afirmar que esse com esse eles estão em série. Não posso afirmar que A e C estão em paralelos. Porque, ó, obrigatoriamente, para estar em paralelo, tem que estar ligado nos mesmos nós. Enquanto que a minha resistência A está ligada nesse nó de um lado, o outro lado dela está ligado na resistência B. Enquanto que a minha resistência aqui de baixo está ligada nesse nó e nesse nó. Está ligado em coisas diferentes. Então, como é que eu interpretaria isso? Primeiro, quero comparar a potência de A e de B. A e B têm alguma relação? Sim. O que eles estão? A e B estão no mesmo fio. Se A e B estão no mesmo fio, se o fio é o mesmo... Ó, eu não quero calcular o valor da potência, gente. Não é para ficar substituindo. Eu quero saber qual que é maior. Se está no mesmo fio, vai ter o mesmo valor de I. Então, se está com o mesmo valor de I, que equação que eu vou usar para comparar os dois? Piriri. Ó, no piriri, a resistência ela está o quê? Ela está multiplicando. Então, posso afirmar que a potência em A vai ser maior? Para que a potência em A seja maior, a resistência dela deveria ser maior. Isso acontece? Não. A resistência do B é maior. Como a resistência do B é o dobro da de A, então se a resistência é o dobro, a potência vai ser o dobro. Então isso aqui é falso. Como é que eu deixaria esse item verdadeiro, então? Eu poderia afirmar que a potência de B é o dobro de A. Então do jeito que está aqui, é um item falso. Vamos para o segundo item. Então a potência em A é igual à potência em C. É a mesma resistência. Se é a mesma resistência, obrigatoriamente vai gastar a mesma energia. Cuidado. A resistência é igual. O que vai mudar para eles? É o valor da corrente elétrica. Por quê?
A corrente elétrica tanto faz o lado, o sentido que ela está vindo. Vou pegar, por exemplo, daqui para cá, ó, da esquerda para a direita. Ela, quando chegar nesse nó, ela vai se dividir, de tal maneira que um pouco vai passar aqui por cima e um pouco vai passar aqui por baixo. Então, vai ser a mesma corrente elétrica, ó, posso até analisar pelo piriri. Ou, analisando pelo piriri, tanto faz, pode usar qualquer equação, lembrando que tem sempre o caminho mais fácil. A resistência é igual. Para que a potência seja a mesma, eu precisaria ter a mesma corrente. Então, analisando agora o A com o C. Por mais que estejam em fios diferentes, ó, eu posso analisar agora a diferença entre as correntes. Como que a corrente elétrica vai se dividir? Lembre-se, ela é inversamente proporcional às resistências daquele meio, às resistências do trecho, fundamento do circuito elétrico. Aqui em cima eu tenho uma resistência no total de quanto? Um R com 2 R's é como se tivesse então aqui em cima uma resistência total de 3 R's. Enquanto que aqui embaixo eu tenho uma resistência apenas de R. Então a corrente elétrica, quando vier, ela vai se dividir em dois? Não, porque ela prefere o caminho mais fácil. Então, se ela for para cima, ela enfrenta uma resistência de 3 R's. Embaixo, um R só. Qual vai ser a proporção? Vai ter menos corrente aonde? Aonde é mais difícil. Então, vou falar que aqui em cima vai passar menos corrente, vai passar uma corrente de I. Quanto de corrente vai passar aqui por baixo, então? Já que de 3 R's para R é 3 vezes menor a resistência aqui, é 3 vezes mais fácil, aqui vai passar uma corrente de 3 Is. Daí, lógico, estaria entrando então um total de 4 Is. Aqui foi uma proporção que eu montei só para saber qual é a maior potência. Então, ó, quero comparar o A com o C. O A com o C tem a mesma resistência, mas eles vão estar recebendo correntes elétricas diferentes. No meu carinha de baixo, ó, como no fio dele eu tenho 3 vezes menos resistência, ele vai estar recebendo o triplo da corrente elétrica. Se ele está recebendo o triplo da corrente elétrica, o que vai acontecer com o I aqui? Está ao quadrado. Pessoas, 3 ao quadrado é quanto? É 9. Ou seja, quanto maior a corrente elétrica que o cara recebe, maior vai ser a potência dele. Na prática, a potência desse é maior. Mas se a questão perguntasse quantas vezes maior, basta pegar a proporção e elevar ao quadrado. Ó. Aqui embaixo tem o triplo da corrente. Se é 3 vezes mais corrente, 3 ao quadrado dá 9. Ou seja, a potência que esse cara esquenta, brilha, é 9 vezes maior do que a potência que somente aquele carinha lá brilha e esquenta. Então, esse item aqui é falso, porque ele falou que era igual. E por último, ó, posso afirmar que a potência de B é maior do que a potência de C? Compara B com C, ó. B com o Czinho. Deixa eu tirar essa partezinha de azul aqui, ó, que não vou mais precisar. Então, como é que eu sei qual deles vai brilhar mais? Tanto faz a fórmula que você vai olhar. Eu posso olhar, por exemplo, aqui o piriri, já tem a relação entre as correntes. Então, esse cara tem uma resistência de R, enquanto que esse aqui tem uma resistência de 2 R's. Opa, como o meu carinha B, a princípio, tem mais resistência, ele deveria ter mais potência. Então, vou falar o seguinte, ó, eu vou fazer dessa maneira a minha proporção. Quais são os valores que eu sei para B e quais são os valores que eu sei para C. Então, eu sei que o meu carinha... Ó, vou colocar aqui potência para cada um, ó. Potência e potência. As proporções que eu for encontrando, eu vou adicionando aqui do lado. Então, o B comparado com o C, ele tem o dobro da resistência. Olhando para essa fórmula, se ele tem o dobro da resistência, opa, o B com o dobro da resistência vai ter o dobro da potência. Então, só por causa disso, ele já deveria esquentar o dobro. Mas eles ainda vão receber correntes diferentes. Qual que é a relação que eu tenho entre as correntes? Esse cara vai receber uma corrente de I, enquanto que esse aqui vai receber uma corrente de 3 Is. O fato dele receber uma corrente de 3I vai aumentar a potência dele. Então, por mais que ele tenha pouca resistência, ele vai receber mais corrente elétrica. Quantas vezes mais? O triplo. 3 ao quadrado dá 9. Então, o carinha C vai receber um total de 9 vezes mais potência. Ou seja, é como se o meu resistor B tivesse uma potência de 2 P e o meu resistor C uma potência de 9 P. De 2 para 9, eu tenho que multiplicar por quanto? Ó? 2 vezes quanto que dá 9? 4,5. Ou seja... Uma vez que encontrei essa proporção, eu posso afirmar que a potência desse cara é 4 vezes e meia o valor da potência do B. Então, a potência que o C recebe é 4 vezes e meia maior do que a potência do B. Ele esquenta 4 vezes e meia mais, brilharia 4 vezes e meia mais e assim por diante. Então, a potência do C é maior do que a do B. Por isso que esse aqui está falso também. Beleza? Outro tipo de questão é quando ele dá um circuito e pergunta o que acontece quando eu mudo a chave de posição nesse caso. Quando eu coloco a chave na posição 1 e depois vou para a posição 2, quanto que vai mudar a potência desse meu circuito elétrico? Vamos lá? Ó. Quando eu estou com ela na posição 1, qual que é a relação do meu circuito elétrico? Aqui está aberto, esse aqui está aberto, não passa corrente nesse fio do meio. Então o caminho que a corrente elétrica iria percorrer, ó, ela iria descer aqui da minha pilha, passaria por essa resistência, aqui ela não iria subir porque o circuito estaria aberto, então a mesma corrente viria para cá, viria para cá e viria para cá. Com a chave aberta, tudo isso aqui é uma coisa só, tá tudo em série. Então, com a minha chave na posição 1, quanto dá a resistência equivalente desse meu circuito?
com a chave na posição 1, eu vou ter uma resistência de R com 2 R's, eu vou ter uma resistência de 3 R's. Enquanto, se eu coloco a minha chave na posição 2, ao ligar agora ela aqui na posição 2, eu coloco em curto a minha resistência de 2 R's. Por quê? Agora a minha corrente elétrica, quando chegar nesse nó aqui, ó, ela sai da pilha, quando chegar nesse ponto, ela tem a opção de pular direto. Por que ela vai passar por uma resistência? Sendo que ela tem agora um caminho aqui, ó, direto. Então ela deixa de passar pela minha resistência de 2 R's. Esse aqui, cara, ele vai entrar em curto. Então qual é a única resistência que ela vai passar no meu circuito? R. Então na minha posição 2, a resistência do circuito é R. De uma posição para outra, o que aconteceu, ó? Daqui para cá, eu dividi por 3 a minha resistência. O que vai acontecer com a minha potência? Que fórmula que eu uso? Piu, piririu, pururu. Opa, é o tipo de questão onde eu mudei o valor da resistência, mas o U é constante. Se nesse caso o U é constante, vou usar pururu. Então aqui basta analisar através do pururu, porque o valor da pilha é o mesmo. Analisando por pururu, só para ver a proporção, gente, ó. Quando eu vou da chave 1 para a chave 2, na posição 1 para a posição 2, o meu circuito tem uma resistência que divide por 3, isto é, vai ficar 3 vezes menor a resistência. Se a resistência diminui, o que vai acontecer com a minha potência? Minha potência vai aumentar. Ó, não tem nada ao quadrado aqui. Então é na mesma proporção. Se da posição 1 para a posição 2 a resistência diminui 3 vezes, a potência vai aumentar 3 vezes. Então na posição 2, eu vou ter o triplo da potência na posição... Pronto, matou a questãozinha. Por último, como que eu interpreto em relação com o chuveiro? Então o chuveirinho aqui, ó, ele vai, quando você regula a temperatura, ele muda a chave para a posição aí, morno, frio, inverno, verão e assim por diante. Como é que eu sei qual que é a melhor posição para esquentar o meu chuveiro? Sempre que a questão falar em chuveiro, pessoas, lembre-se, você vai analisar através do pururu, porque no chuveiro você muda o valor da resistência e mantém constante o valor do U, que o valor do U seria o valor da tomada. Então, quando eu vou analisar, qual vai ser a posição de potência mínima? Se eu quero a menor potência, basta eu pegar a maior resistência. Em qual posição eu coloco a chave para ter mais resistência? Se eu coloco na posição 1, a corrente só passa por esse cara. Posição 2, só passaria por esses dois e assim por diante. Então a posição mínima é na posição 4, né? Na posição 4, eu teria uma resistência de quanto no total? A corrente elétrica viria por um fio, teria que passar por todo mundo para depois voltar. Então eu teria uma resistência de 4 R's. Enquanto se eu coloco na potência máxima, onde ele iria esquentar mais, onde esquenta mais, em qual posição? Daí olha pela formulinha. Se eu quero esquentar mais, eu quero a maior potência. Logo eu vou pegar a menor resistência. A menor resistência é a chave na posição. Na posição 1 eu vou ter uma resistência apenas de R. De novo, se eu vou da posição mínima para a posição máxima, a água vai esquentar quantas vezes mais? É a mesma coisa que eu perguntar quantas vezes mais potente ele fica. Então, ao ir da posição mínima para a posição máxima, ó, eu vou de uma resistência de 4 R's para R's. Então, a minha resistência ela vai diminuir quantas vezes, né? Eu vou dividir por 4. Olha a relação na formulinha. Se eu divido a resistência, se eu diminuo a resistência, vai aumentar a potência. Quantas vezes mais? Nesse caso, 4 vezes mais. Resposta final. Ao ir da potência mínima para a potência máxima, a potência aumenta 4 vezes. Logo, forneceria 4 vezes mais energia, esquentaria 4 vezes mais rápido ou esquentaria 4 vezes mais. 4 vezes mais. Fechou? Então aqui, ó, como é que você interpreta através de proporções, questões difíceis, sem fazer conta de substituição. Galera, se curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentários, se quer mais coisas sobre isso, sugestões, críticas, enfim. Tem lista de exercícios aí abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e até a próxima.